Bem-vindos ao terceiro volume do podcast do IPCOM. Hoje vamos discutir um tema de extrema importância: as mudanças na retirada de patrocínio dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar. Para enriquecer nossa conversa, contamos com a participação de especialistas renomados no assunto. Boa tarde, boa noite a vocês que estão assistindo esse podcast do IPCOM, Instituto de Previdência Complementar. Deixa eu me apresentar, eu sou Marcelo Bórcio, professor também de Direito Previdenciário, ex-presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social, e tenho a grata satisfação e agradecer primeiro a Ana Paula de Oriola Refré, que nos convidou para mediar esse debate importantíssimo sobre tema de muita relevância, que é a retirada de patrocínios dos fundos de pensão fechados. E nós temos aqui a grata satisfação de receber ilustres conhecidos já do IPCOM e do cenário da Previdência Complementar. Já vou começar, então, aqui pela querida professora Lígia Avena, advogada, graduada pela PUC do Rio de Janeiro, pós-graduada em Direito Empresarial com MBA e Administração IBMEC, consultora jurídica, sócia fundadora do escritório Avena Advogados Associados, gestora jurídica, professora em diversos institutos, né, em diversos institutos de ensino superior, é especializada em Previdência Complementar, é vice-presidente da Comissão de Previdência Complementar da OAB Rio de Janeiro, conselheira do nosso IPCOM, foi coordenadora da Comissão Nacional Jurídica da ABRAP, gestora jurídica dos fundos de pensão da Valia e da Petros e membro do CRPC, da Câmara de Recursos de Previdência Complementar, autora de diversas obras sobre a Previdência Complementar, palestrante internacional e profissional certificada pelo ICSS. Também apresentamos aqui o professor Dr. Antônio Fernando Gazzoni, atuário e administrador de empresas, com especialização em pension funds and money management e investimentos alternativos do Wharton School, The Wharton School da USA, Estados Unidos, e Corporate Governance for Institutional Investor, pelo Graduate School of Business da Universidade de Chicago, diretor superintendente Mercer Prev, fundo de pensão multipatrocinado desde 2016, foi diretor comercial e depois de institucional da Mercer Brasil durante os anos 2017 a 20, diretor-geral da Mercer Gama entre os anos 2015 a 2017, presidiu a Gama Consultores Associados, da qual foi sócio fundador, trabalhou na Secretaria de Previdência Complementar, nossa antiga, hoje atual Previc, 94 a 98, responsável pelas áreas atuarial e Sistema de Informação Econômico-Financeira, professor de cursos de pós-graduação na área de Previdência Complementar em diversas instituições de ensino superior, institutos, é perito judicial, membro do Instituto Brasileiro de Atuária e do Conselho Federal de Administração, é árbitro da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem, da Previc, e conselheiro deliberativo da APEP. Profissional certificado também pelo ICSS, escolhido como melhor consultor atuarial nos anos 2007, 2008, 2016, 2017, pela revista Investidor Institucional, prêmio colaborador técnico atuarial da ANSEP durante a 7ª edição do CONANSEP, homenageado com a Comenda José Dias Pereira, conferida pela ANSEP e condecorado com o Prêmio Nacional de Seguridade Social pela BRAP, 19ª edição 2014. Foi membro titular do Conselho Nacional de Previdência Complementar CNPC, representante das patrocinadoras e instituidoras por 2 mandatos consecutivos de 2018 a 22. E também, com toda a sua importância, professor Dr. José Roberto Ferreira, economista e sócio-diretor da empresa Rodarte Nogueira e Ferreira, consultoria em atuária e estratégia, foi diretor superintendente da Previc nos anos 2015 e 2016, onde também esteve à frente da diretoria de análise técnica. É professor da FGV e possui certificação profissional pelo ICSS, o que é o Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social, e também pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, Ambima, se tem CPA, curso aí CPA 20. Atuou no Banco do Brasil desde 83, foi dirigente da BB Previdência, fundo de pensão do Banco do Brasil nos anos 2000 a 2009. Possui as seguintes
MBAs, seguintes MBAs: Finanças Corporativas, Controles Internos, Gestão Avançada de Negócios. É mestre em Direção e Gestão de Planos e Fundos de Pensão pela Universidade de Alcalá, em Madrid. Sejam todos bem-vindos, senhores debatedores, uma honra muito grande. Acerca do tema, eu já passo a palavra de imediato para as considerações iniciais, já com uma pergunta breve de introdução para a professora Lígia Vena, depois o professor Antônio Gazzoni e também do professor José Roberto, nessa sequência. Professora Lígia, tivemos avanços normativos da retirada de patrocínio em favor dos participantes e assistidos com a nova resolução número 59 de 2003. 2023? O que a senhora poderia dizer para a gente já logo de cara, por favor? Seja bem-vindo, uma boa tarde. O microfone. Perfeito, Marcelo. Primeiro, uma boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o IPCOM nas pessoas das minhas colegas, doutora Ana Paula Raffré e doutora Helenice Haas, pela organização desse evento. Cumprimentar nossos pares aqui, nossos colegas de podcast. É uma satisfação compartilhar com José Roberto Ferreira, Marcelo Bórcio e Antônio Gazzoni, e dizer que esse tema, também cumprimentar, claro, a nossa plateia, dizer que esse tema é um tema muito oportuno e tem sido muito debatido nos últimos meses, sobretudo após a resolução CNPC 59, de dezembro de 2023, que trouxe uma nova roupagem jurídica para essa operação. Eu diria que, num cenário de profundas transformações, como hoje é o nosso cenário da Previdência Complementar, onde nos últimos tempos nós temos verificado uma frequência cada vez maior de operações nos planos, como é o caso de fusão de planos, incorporação de planos, transferência de gerenciamento, e isso tem ocorrido também com a retirada de patrocínio. Então, esse tema não poderia ser mais oportuno, até porque a retirada de patrocínio, sem dúvida nenhuma, é uma das operações mais sensíveis para participantes assistidos e para os planos, dentre as demais operações. O que nós poderíamos destacar, então, com relação aos avanços para participantes e assistidos? Claramente, essa resolução tem como foco a proteção de participantes e assistidos e trouxe, e eu vou aqui sintetizar para que a gente possa ter tempo dos debates, trouxe grandes avanços para os participantes. O primeiro deles é buscar garantir que eles fiquem num plano previdenciário chamado Plano Instituído de Preservação da Proteção Previdenciária, onde ali participantes e assistidos vão automaticamente passarem a ser inseridos nesse plano, e também, com isso, aqueles planos que têm ali uma previsão de renda vitalícia terão a criação do chamado Fundo Previdencial de Proteção à Longevidade. Então, se quis, por um lado, se garantir um plano para que esses participantes assistidos pudessem ficar, e, por outro lado, para planos de renda vitalícia, a criação, então, desse fundo previdencial. Esse fundo previdencial visa possibilitar exatamente a manutenção das rendas vitalícias dentro daquilo que será possível atuarialmente, dentro do desenho atuarial, um fundo previdencial formado de reserva de contingência, reserva de especial, fundos previdenciais, tudo isso formando esse fundo previdencial, se prevista a renda vitalícia. Um outro ponto que eu destacaria é a maior onerosidade dos patrocinadores nesse processo, de modo que os patrocinadores, além dos encargos que já tinham com essa operação, terão os encargos suplementares de despesas com esse plano instituído
com essa implementação do plano, com o licenciamento do plano, com o próprio fundo previdencial. E eu diria que nós temos também dois grandes avanços que têm sido pouco falados, mas que também são importantes. Um deles é a previsão da manutenção dos benefícios mediante a antecipação das reservas matemáticas individuais a partir do momento da data de cálculo. Antes, a gente tinha uma solução de pagamento, de interrupção de pagamento de benefícios. E o outro ponto que eu destacaria como avanço, para terminar aqui essa breve introdução, seria a redução de 210 dias para 120 dias do cumprimento das obrigações da entidade previstas no termo de retirada a partir da data do cálculo. Então, seriam essas, basicamente, os 5 grandes avanços que eu destacaria, sem prejuízo de outros que possamos aqui desenvolver nos nossos debates. Sendo certo que, quando veio essa resolução, nós tínhamos ali cerca de 72 processos em curso para licenciamento da Previc, que foram arquivados para que os patrocinadores, as entidades, pudessem se adaptar às novas regras. De modo que vamos aguardar como a Previc apresentará as regras operacionais desse processo de retirada. Excelente. Passar então a palavra já perguntando nesse esteio, Gazzoni, acerca da questão atuarial e a obrigação de criação desse plano instituído de preservação previdenciária e do fundo em face da longevidade. Você poderia nos dizer, no aspecto atuarial, quais foram aí os avanços da resolução número 59? E você poderia nos dar mais detalhe nesse contexto acerca da questão da avaliação atuarial, por exemplo, a questão da insuficiência patrimonial em relação ao excedente patrimonial não mais previsto na 59, estava na 53. O que você pode dizer? Bom, obrigado, Marcelo, pela palavra. Em primeiro lugar, dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Primeiramente, eu queria saudar os ouvintes desse podcast, os meus colegas aqui presentes, a doutora Lígia, o doutor Marcelo, o doutor José Roberto. Em especial, também quero agradecer o convite do IPCOM e a oportunidade de estar aqui através da doutora Ana Paula e a oportunidade de discorrer sobre esse assunto tão importante para o sistema de previdência complementar fechado. Oportunidade essa que, desde a Resolução 11 de 2013, eu tenho tido a oportunidade de estar auxiliando na sua construção e evolução. Na minha visão, eu tenho a clara percepção que a Resolução 59, né, editada ao final de 2023, trouxe avanços significativos em relação ao que tínhamos anteriormente, em especial na proteção previdenciária dos participantes assistidos. Isso é inegável, né? E, se possível, depois eu gostaria de abordar com mais detalhes, em outra oportunidade, mais adiante, doutor Marcelo, essas duas principais questões que eu vou destacar. Ótimo. Mas tem que também reconhecer isso que a doutora Lígia deixou claro, o esforço dos patrocinadores para que a gente pudesse chegar a esse bom termo na Resolução 59, né, para que esse avanço pudesse ocorrer, mas também tem que destacar o apoio da representação dos participantes e assistidos, da representação das entidades fechadas e também é inegável a coordenação do trabalho feita pela Previc e a Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência. Esforço esse foi coroado depois com a aprovação da norma do CNPC. E apenas para essa breve introdução, eu diria que já no artigo 1º dessa norma, ela deixa claro quais foram a Lígia citou 5, eu só deixaria 3 neste momento, alterações. A criação do Plano Instituído de Preservação da Proteção Previdenciária, do Fundo Previdencial de Proteção da Longevidade e também a manutenção, sob outra denominação, da rescisão do convênio da adesão por iniciativa da entidade fechada. Tá? Então, eu deixaria neste momento esses pontos
E já mais objetivamente sobre a questão que você trata, né, quais seriam os avanços atuariais ou as principais adequações atuariais trazidas pela norma, eu diria o seguinte: primeiro, para efetivação de uma retirada de patrocínio ou também decorrente da rescisão do convênio de adesão de um plano de benefício, no que couber são similares os procedimentos, a norma exige uma forte presença do profissional de atuária em suas várias etapas, assim como exige a presença de outros profissionais. De um modo geral, a Resolução 59 ela buscou preservar a estrutura atuarial prevista nas resoluções anteriores, buscando apenas apresentar maiores detalhamentos de como os cálculos devem ser efetuados. Essa norma também explicita como as reservas individuais devem ser calculadas, bem como os detalhes que devem ser observados nos cálculos, sem afastar a necessidade de consulta à nota técnica atuarial. Isso é importante nos casos específicos, o que também reforça para esse público atuarial a necessidade de manter esse documento sempre atualizado. A norma também orienta como essas reservas matemáticas individuais finais, inclusive chama-se de finais, devem ser calculadas, especificando a metodologia a ser empregada separadamente para o participante e para o assistido. E aí, doutor Marcelo, considerando, sim, as adições e deduções legalmente admitidas, ou seja, o que fazer frente ao equacionamento de déficit ou de uma destinação de superávit, né? Então, a norma deixa bastante claro, e eu diria assim, sem deixar margem para dúvidas, e o pior, para interpretações. Então, eu acho que a norma, nesse ponto, atingiu o objetivo. E algumas questões atuariais importantes, eu acho que foram inseridas na norma, e eu citaria 4 delas. De novo, a estruturação e viabilidade técnica do plano instituído de preservação da proteção previdenciária, que também deve ser objeto de análise atuarial, a estruturação e viabilidade do Fundo Previdencial de Proteção da Longevidade, que terá que necessariamente ser atestada por parecer atuarial, o cálculo da diferença das reservas matemáticas deste plano de origem que possua rendas vitalícias, apenas esses, né? Considerando aquela tábua biométrica utilizada no plano por ocasião da retirada e essa mesma tábua acrescida de uma escala geracional chamada de AA. E é importante também destacar a manutenção na norma do cálculo das reservas matemáticas, considerando a sobrevida mínima de 60 meses, independente da tábua biométrica utilizada. Então, certamente as entidades e os profissionais da atuária terão, nessa Resolução 59, os detalhes necessários para os cálculos, quando da retirada ou então da rescisão do convênio motivada pela entidade. Eu ficaria por aqui nessa preleção inicial, aguardando novas perguntas, doutor Marcelo. Agradeço, Gazzoni, obrigado. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da viabilidade também, do que eu falei inicialmente da insuficiência patrimonial versus excedente. A gente já fala sobre isso. Roberto, professor, vamos lá para uma pergunta importante que reputo importante. Essas modificações, mudanças trazidas aí pela regulamentação da Resolução número 59 de 2023, elas representariam de algum modo uma barreira para o exercício da retirada de patrocínio que está previsto na Lei Complementar 108? E por quê? Fazer um contraponto com a ANAPAR, que vem dizendo que o melhor seria não existir o 25, não existir a retirada de patrocínio, porque, afinal de contas, você está falando de um direito adquirido, e eu vou também depois transferir essa mesma pergunta para a professora Lígia, se, de algum modo, a retirada não afeta o 17, parágrafo único, e o 68, parágrafo 1º da Lei Complementar, mas para você, José Roberto, tem algum ponto de desequilíbrio, uma barreira no exercício da retirada de patrocínio em face da 108, se analisarmos a resolução 59? Bom, primeiro, boa tarde, né, a todas e a todos. Eu queria agradecer muito à direção do IPCOM, né, pela gentileza do convite e a oportunidade de participar dessa iniciativa, né, e compartilhar esse podcast com um grupo tão seleto de profissionais e amigos, né, doutora Lígia, doutor Gazzoni, Marcelo. É uma satisfação muito grande poder conversar sobre um tema tão relevante, né? Antes de me adentrar especificamente na questão posta,
Eu gostaria só de lembrar que há cerca de um ano, né, os órgãos de Estado, mas no nosso caso, particularmente CNPC e Previc, têm se empenhado bastante em promover um processo de revisão de aperfeiçoamento normativos em benefício do sistema de previdência complementar. Acho que é importante destacar esse ponto, porque as normas elas procuram ser abrangentes e suficientes. No entanto, a sociedade ela tem um ritmo e um dinamismo próprio. É natural que haja, em certos momentos, um descolamento entre a realidade normativa e legal e aquilo que se percebe junto à sociedade. E é exatamente por esse motivo que o Estado ele toma essa iniciativa de buscar essa atualização das normas. Isso tem ocorrido, né? No caso da Previc, né, que já foi aqui mencionada, a principal referência foi a resolução número 23, né, em agosto de 2023, e a iniciativa foi importante, porque buscou consolidar os normativos, quase todos, da autarquia em um único instrumento. Esse foi de fato um fato novo, no nosso sistema não havia experimentado ainda esse tipo de medida, e além da consolidação, trouxe adição de valores e de evoluções relevantes. Eu diria que talvez a principal delas seja exatamente o conceito de ato regular de gestão, que a gente muito fala e muito trata no nosso sistema, mas não havia qualquer tipo de regulamentação ou previsão normativa, né? E por parte do CNPC, eu acho que a principal norma, com certeza, que nesses últimos meses foi editada é a Resolução 59, né? E, mais uma vez, ela não inova sob o aspecto do seu objeto, tendo em vista que ela vem num processo de atualização da Resolução 53, do próprio Conselho, mas traz elementos, alguns aqui já mencionados, que fazem com que o processo ele possa espelhar com maior fidelidade as expectativas das partes envolvidas na relação previdenciária. Então, acho que por esse motivo, esse evento ele se mostra absolutamente oportuno, né? Até porque as entidades elas ainda estão numa fase de compreensão e de aplicação dessa norma que é bastante recente, né? Do final de 2023. Então, acho que é muito oportuno a gente estar aqui conversando, reitero meu agradecimento ao IPCOM e espero que a gente possa, nessas nossas discussões, evoluir, contribuir para que o nosso público, né, que nos prestigia, também possa formar a sua opinião, especificamente em relação à questão trazida e sem prejuízo de maior aprofundamento no transcorrer da nossa conversa. O meu entendimento em relação à questão colocada é que não, que a norma ela não traz uma barreira adicional, até porque a probabilidade ou a possibilidade de retirada de patrocínio, ela tem uma previsão legal, né? Então, ela tem previsão lá no artigo 33 da Lei Complementar 109, não poderia ser uma regulamentação, uma resolução do CNPC que poderia afrontar um dispositivo legal, né? Então, naturalmente que não, e até pelo fato de não inovar no seu objeto, ela simplesmente atualiza os parâmetros, e acho também que, por mais que ela tenha como efeito um conjunto de benefícios aqui também mencionados, sob a ótica dos participantes e assistidos, eu sempre procuro compreender que esses esforços normativos e legais, particularmente no caso da previdência complementar, tem sempre como uma meta, como uma expectativa, a busca pelo equilíbrio, né? Equilíbrio das relações, né? A gente está falando de um contrato previdenciário, e esse contrato, ele, que contempla obrigações e direitos, precisa, de fato, cada vez mais espelhar as expectativas das partes, né? Então, eu quero crer que esse foi o propósito da resolução, exatamente contemplar a evolução das expectativas dessas partes, né? Participante e assistido de um lado, patrocinador e instituidor de outro, sempre na busca do equilíbrio, e em momento algum eu vejo como um impedimento ao dispositivo legal já previsto de retirada de patrocínio. Excelente, professor José Roberto. Já redireciono a palavra novamente para a professora Lígia, no seguinte sentido, é uma pergunta fracionada em duas, professora Lígia, acerca dessa questão no ambiente constitucional.
no que se refere ao princípio da legalidade, da aplicação dos artigos 17, parágrafo único, e 68, parágrafo 1º, no que tange a ideia de ter já o participante adquirido as condições de elegibilidade do regulamento. Seria um direito adquirido, isso, como alega a parte contrária aos patrocinadores barra entidades, no que se refere a uma afetação legal e também constitucional. Seria, então, a retirada de patrocínio uma afetação, e analisado pelo ambiente do princípio da legalidade, óbvio que temos a previsão legal da retirada, mas é ali um conflito aparente de normas ou não? E também falando da questão dessa rescisão unilateral do contrato de adesão, nós teríamos, diante desse contexto da retirada, uma afetação ao princípio da confiança, princípio da proteção à confiança, ou não, já que é uma relação contratual, estamos falando aí de uma questão que envolve direito civil, nesse contexto da rescisão antecipada por vontade de uma das partes. O que a senhora poderia dizer sobre isso? Essa é a primeira parte da pergunta, contexto constitucional. E a segunda, se haveria necessidade de compatibilizar regras anteriores sobre a matéria ainda não revogadas, né, com a Resolução 59. Que a senhora poderia dar um exemplo e que medida prevê que poderia, então, compatibilizar com essas regras anteriores, professora? Seriam essas duas perguntas que a senhora pudesse fazer um contorno sobre isso, por favor. Perfeito, Marcelo, excelente pergunta e que traz uma riqueza aqui de detalhes para que a gente possa analisar. Sem dúvida, a gente tem a questão do direito acumulado, direito adquirido, direito acumulado está preservado, não resta dúvida, na retirada. A questão que se coloca é como se dá o direito adquirido, né, nesse contrato que é de prestação sucessiva, sobretudo por conta das rendas vitalícias. Então, o que eu vejo é que a Resolução 59 buscou, tanto quanto possível, harmonizar a retirada, que não deixa de ser uma ruptura, né? Por mais suavizada que seja, como foi o caso da 59, mas procurou a Resolução 59, tanto quanto possível, harmonizar as questões de direito adquirido, ainda que a gente tenha mudanças possíveis no cenário contratual. E uma delas, a que eu destacaria, é exatamente a preocupação de se manter uma renda vitalícia para aqueles assistidos que terão ali um fundo previdencial de proteção à longevidade, exatamente para poder ter, tanto quanto possível, essa garantia. É fato que a própria resolução indica que o regulamento poderá prever uma redução desses benefícios de renda vitalícia. Então, acabou o saldo de conta e é possível que aquele fundo não dê conta da manutenção nos mesmos níveis das rendas vitalícias que vinham sendo recebidas. Certamente, aqui o nosso colega atuário poderá aprofundar mais essa questão, mas eu diria que nós temos, então, essas questões do direito adquirido, me parece que se buscou harmonizar, tanto quanto possível, seguindo a Lei Complementar 109, a Constituição Federal. Na questão do princípio da confiança, uma questão importante, é um direito contratual do patrocinador, enfim, sair dessa relação contratual. Então, embora indesejáveis, muitas das vezes, os efeitos da retirada de patrocínio, não me parece que aqui estaria rompido o princípio da confiança na sua acepção jurídica doutrinária. E, por fim, quanto à compatibilização das normas, não resta dúvida que a gente tem uma norma, que é a Resolução Previc 23, que foi elaborada antes da Resolução CNPC 59, e que, portanto, não teve diversas previsões necessárias.
Então, vou dar aqui um exemplo muito claro. Na resolução 23, nós temos uma incompatibilidade com a resolução 59 do CNPC, no que diz respeito, por exemplo, àquele participante que fica inerte em relação às suas opções. A gente sabe que quando os participantes assistidos forem automaticamente para o plano instituído, eles poderão não ficar no plano, se assim não quiserem. Em 120 dias, eles podem adotar uma daquelas alternativas, ou pedir uma renda certa, uma renda vitalícia numa seguradora, ou numa entidade aberta, ou transferir suas reservas para outro plano, ou receber suas reservas à vista, ou receber parte à vista, partes transferidas, enfim, tem um leque de opções. E o que acontecia antes pela resolução 23 da Previc? Caso esse participante não optasse por nenhuma das opções, a entidade poderia, então, fazer uma consignação em pagamento para esse participante. E hoje não é mais possível isso. Hoje, pela resolução 59, o participante terá que ficar no plano necessariamente, no plano instituído. Então, houve ali uma garantia de que ele não sairá do plano, ainda que fique inerte. Então, há uma incompatibilidade que certamente terá que ser ajustada em termos normativos, com uma alteração da resolução Previc 23, para que possa se adaptar a 59. Outra incompatibilidade é com o próprio prazo, que foi bastante reduzido. O prazo que era de 210 dias, que passa a ser de 120 dias, para que a entidade possa cumprir com todas as obrigações, inclusive, claro, as do patrocinador, que são previstas no termo de retirada, a partir da data do cálculo. E na resolução 23 consta 210 dias, na 59 temos ali um prazo de 120 dias. Então, também é um exemplo, dentre outros, de alterações que deverão ser feitas, não só na alteração da Previc 23, como também numa resolução própria, específica, da Previc em relação à retirada de patrocínio, como foi no passado a resolução Previc 15, que tratou da matéria. Então, vamos aguardar como virá essa nova resolução, até porque a Previc orientou as entidades que tiveram seus processos arquivados, né, cerca de 72 processos arquivados, que não só aguardassem para adaptar, mas aguardassem também a própria normatização da Previc. E um ponto que muito importante, muito bem salientado aqui pelo Gazzoni, pelo José Roberto Ferreira, foi a grande representatividade que vem com essa resolução CNPC 59, que foi produto de amplo debate com todos os envolvidos, sejam da parte dos patrocinadores, participantes, todos os atores, a BRAP, a PEP, a ANAPAR e tantos outros que, enfim, chegaram ali a um meio termo para que se pudesse ter ali essa resolução. Então, essa resolução vem com uma legitimidade muito importante e isso merece realmente ser destacado. Então, preliminarmente, seriam essas as minhas considerações. Marcelo, não sei se respondi integralmente às suas dúvidas. Respondeu sim, professora. Acho bem interessante o posicionamento. Só a questão de, na 53 havia a obrigatoriedade da depósito judicial consignado, e agora ali, quando não se encontra, ele fica por conta de se manter no plano instituído em relação à questão do princípio da facultatividade. Tudo bem, a hora que ele vai poder exercer a facultatividade, quando encontrado, e dizer, olha, agora você está no instituído, mas há uma relativização da facultatividade quando ele se mantém no plano instituído, quando não encontrado, e o objeto anterior era uma consignação judicial. É só essa a ponderação que faço. Mas obrigado. Professor Gazzoni,
Acerca do excedente patrimonial, que não há mais definição do que havia na Resolução 53 de 2022, né? Montante a ser destinado aos participantes, assistidos, patrocinador retirante, apurado por ocasião da avaliação atuarial de retirada de patrocínio, e não mais presente na 59, e isso quando estamos falando de montante de excedente. E a insuficiência patrimonial equacionada exclusivamente ou majoritariamente pelo patrocinador que se retira, exceto se for o caso de patrocinador de sociedade anônima, empresas controladas pelos entes federativos, etc. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque em relação ao excedente não temos mais normatização na 59, apenas a apuração do resultado da avaliação atuarial nas destinações dos valores da reserva de contingência especial, todas para o Fundo Previdencial de Proteção à Longevidade. Aqui se dá o fato do excedente patrimonial não estar mais presente na 59 e ficar por conta somente da distribuição em face dos resultados dos valores da contingência especial para esse Fundo Previdencial de Proteção de Longevidade. Bom, doutor Marcelo, sua pergunta vai me exigir eu tentar abordar de forma mais ampla a resposta. A ideia toda é que, quando da retirada, o plano tem que estar em equilíbrio. Ou seja, se o plano pode estar superavitário, o plano de origem, eu falo, né? Superavitário, em equilíbrio ou deficitário. Para cada uma dessas situações, há uma previsão na norma de como vai ser tratado ou o excedente ou a insuficiência patrimonial. No equilíbrio, por si só, já está na condição desejada. Agora, por que tudo isso? Por que isto ocorreu? Por conta dessas duas grandes novidades da norma. Por conta da criação obrigatória. Eu quero lembrar que antes nós tínhamos uma criação facultativa de um plano instituído. E não ocorreu, exceto alguma exceção que eu não tenha conhecimento, mas não ocorreu por quê? Justamente faltava apelo para isso. Agora não. Como já dito anteriormente, inclusive pela Lígia, né? Quando de uma data efetiva, os participantes assistidos eles são transferidos obrigatoriamente para esse plano instituído de proteção previdenciária, que o nome já diz qual é o objeto dele. E aí, para que isso pudesse ocorrer, e também para a construção do fundo previdencial, era necessário, então, chegar a um acordo aí, basicamente participantes e patrocinadores, de como é que seriam equacionados esses excedentes e essas insuficiências. Então, houve por bem o seguinte, basicamente, resumindo, inúmeras reuniões para que isso chegasse a bom termo. Foram inúmeras, doutor Marcelo. Primeiro, que o patrocinador não retiraria do plano em retirada de patrocínio nenhum valor. Tudo que lá já estava internalizado seria destinado ou para a formação do Fundo Previdencial de Proteção Previdenciária, ou para a criação, e aí eu falo do fundo administrativo, de um plano instituído que também ele é de responsabilidade do ônus dele de criação do patrocinador. Então, eu acho que seria importante, se você me permite, eu falar um pouquinho desse plano instituído de proteção. Eu gostaria que o senhor falasse dessa estruturação, tanto do plano, do fundo e da manutenção. Tá bom. A rescisão do Eu convênio de acho que aí adesão, por deixa favor. nossos ouvintes com um pouquinho mais de ideia do que é essa grande inovação. E eu vou tentar sempre me ater mais aos aspectos atuariais, já que temos aí dois outros especialistas que abordam com maior segurança os demais aspectos. Bom, então, como eu disse, a norma anterior não já previa uma possibilidade, mas não obrigação. Agora, não. A norma determina a criação de um plano instituído de preservação da proteção previdenciária. Isso já demonstra o objetivo que se quer com esse plano, né? E para que existiu a criação desse plano? Ele visa recepcionar a massa de participantes e assistidos, como o senhor bem disse, sem opção, ou seja, eles são transferidos, e é oriunda daquele plano de benefício ou em retirada, ou daquele outro que, por acaso, venha a ter a rescisão do convênio de adesão pela entidade fechada. Então, o tratamento aqui é o mesmo. É importante lembrar, então, algumas coisas importantes em relação a esse plano. Em primeiro lugar,
A entidade de origem, a entidade que administra o plano em retirada, ela vai ser a responsável por toda essa estruturação do que eu vou falar agora. Então, quando essa entidade, ao protocolar esta retirada de patrocínio no órgão governamental, hoje a Previc, ela tem que apresentar a proposta de criação desse plano instituído, que tem que ser estruturado necessariamente na modalidade de contribuição definida, e eu ouso dizer pura, ou seja, não pode ter qualquer apelo de renda vitalícia ali dentro, é pura, ou adequação, se este não for viável, de um outro plano instituído, né? E esse plano ele tem que ser atestado tecnicamente pela entidade, tem que ser atestado tecnicamente, e caberá ao patrocinador arcar com os custos ou da criação desse plano ou com a adequação de outro, caso seja inviável essa sua criação. A norma, ela traz uma excepcionalidades para tanto, ela facilita, diferentemente de outro plano instituído, ela concede uma série de excepcionalidades para o instituidor, que inclusive pode ser a própria entidade, a instituidora deste plano. Então é importante, eu não queria entrar em tantos detalhes, talvez a doutora Lígia, o doutor Zé Roberto tenham mais clareza sobre o assunto, mas ela traz mais excepcionalidades, visando facilitar a criação desse plano. Esse plano está autorizado, ele não necessariamente precisa, mas está autorizado a oferecer, entre outras formas de benefício, a renda calculada atuarialmente, considerando sempre a expectativa de sobrevida e o saldo de contas que o assistido vai ter, ou quando ele é transferido, ou quando ele entra em gozo da sua aposentadoria. Agora, caso a entidade conclua que esse plano instituído não possui viabilidade técnica e operacional para sua criação, ou deixe de tê-la a qualquer momento, a entidade tem que oferecer outro plano de benefício instituído, também sob sua administração, ou de qualquer outra entidade fechada existente aqui no nosso país, e observado, quando for o caso, a necessidade de criação daquele outro instrumento importantíssimo, que depois espero ter oportunidade de comentar mais, que é o Fundo Previdencial de Proteção à Longevidade. Nesse caso de prévia constatação de ausência de viabilidade do plano instituído, o requerimento de alteração de regulamento para adaptação do plano instituído já existente tem que ser protocolado junto com o requerimento de retirada de patrocínio. Veja que a norma deixa muito claro a necessidade de termos um plano instituído de proteção previdenciária. Também a norma deixa claro quais são os critérios de análise de viabilidade que a Previc deve observar para poder dizer se esse plano é viável ou não. Bom, superado esses passos iniciais, se esse plano, então, for aprovado pelo órgão governamental, então, quando da data efetiva da retirada de patrocínio, todos os participantes assistidos desse plano originário, vinculados ao patrocinador que se retira, porque a gente pode ter uma retirada parcial aí, né? Serão transferidos para esse plano junto com suas respectivas reservas individuais finais, calculadas atuarialmente, e aqui abro parênteses, doutor Marcelo, lembrando que essas reservas matemáticas individuais, elas já vão ter lá dentro de si as deduções legais cabíveis ou os excedentes acrescidos conforme a norma determina. E, após essa data efetiva, a entidade tem 120 dias para oferecer a esses participantes, agora no plano instituído de proteção previdenciária, uma das seguintes opções, que são quatro opções. Ou eles podem transferir a reserva individual para outro plano de benefício, aberto ou fechado, utilizar essa reserva individual para aquisição de uma renda vitalícia em uma seguradora, isso é importante. O recebimento da reserva individual em parcela única, uma combinação dessas três anteriores, desde que esse saque da parcela única não seja superior a 25%. Mais ainda, olha só, tudo muito cheio de datas, né? E de prazos. E a entidade tem 60 dias para efetivar essas opções. Agora, esses eventuais recursos remanescentes do fundo administrativo do plano de origem, e que são de responsabilidade do patrocinador, após aquelas deduções permitidas à norma, ou seja, abater o custo com a criação do plano e outras questões, o próprio processo de retirada, eles serão transferidos para o fundo administrativo do plano instituído. Então, esse plano instituído pode começar já com o fundo administrativo já alimentado. Agora, eu acho que é muito importante deixar muito claro, até porque
provavelmente muitos participantes ou assistidos vão nos ouvir. Caso os participantes e assistidos deste plano instituído venham a exercer uma dessas opções que eu falei anteriormente, eles não terão direito aos recursos destinados ao Fundo Previdencial de Proteção da Longevidade, o qual eu pretendo abordar mais adiante. Ou seja, após esse prazo de efetivação das opções, o instituidor poderá pedir a transferência também de gerenciamento do plano. E também, por fim, eu acho importante, aí, sob o aspecto jurídico da legalidade, e o próprio doutor Zé Roberto já abordou um pouco, o patrocinador que se retira não terá mais qualquer obrigação, após a data efetiva, com o plano instituído. Ou seja, uma vez plano instituído criado, o patrocinador não tem mais qualquer responsabilidade, além daquelas na criação e os recursos vertidos. Então, eu acho que fico por aqui nessa primeira questão, doutor Marcelo, ficando aí também à disposição, se for o caso, para abordar um pouquinho mais sobre esse Fundo Previdencial de Proteção da Longevidade, que é uma grande novidade e eu acho extremamente importante na proteção dos nossos participantes e assistidos. Tem uma pergunta que eu vou fazer depois sobre a viabilidade atuarial, os parágrafos 5º e 6º do artigo 11, mas daqui a pouquinho. Professor José Roberto, acerca das evoluções da Resolução 59 de 2023, em face dos interesses dos participantes, assistidos, patrocinadores e instituidores, a ideia da responsabilidade do patrocinador, né? Está lá no parágrafo único do artigo 15, e a diferença de preço é menor entre o valor contabilizado dos ativos e não mais os precificados a mercado, na data do cálculo e sua posterior realização, e também acerca da responsabilidade pelas diferenças da reserva matemática apurada, o montante do cálculo, considerado a tabela. Eu queria que o senhor falasse um pouco, no contexto econômico, o senhor é um economista, acerca dessas questões atinentes, que nem o professor Gazzoni acabou de dizer. A responsabilidade do patrocinador termina quando está instituído o plano. Será que é isso mesmo? No contexto dessas diferenças de preço menor em face do valor contabilizado dos ativos, da diferença entre a reserva matemática apurada e o montante de cálculo, o que o senhor pode dizer acerca dessas evoluções na Resolução 59, no que se refere à responsabilidade do patrocinador? Marcelo, se me permite, antes eu queria deixar bem claro que eu deixei bastante claro que a responsabilidade do patrocinador em relação ao plano instituído. Certamente o doutor Zé Roberto vai falar das demais responsabilidades. É só para pegar o patrocinador. gancho para dizer que ainda sobram essas, né? Das diferenças e tal. Tá bom, obrigado. Bom, mas, doutor Marcelo, exatamente sobre esse aspecto, e me parece que em linha com a preocupação do doutor Gazzoni, todas essas diferenças elas são apuradas, são saudadas anteriormente à criação do plano instituído, né? Então, todo esse conjunto de responsabilidade de precificação, elas vão se dar até a chamada data efetiva, né? Até a data da liquidação financeira da operação, que vai coincidir com a data de início de funcionamento e transferência das obrigações e direitos de origem do plano sob retirada para o plano instituído, né? O novo plano instituído. Então, sobre esse aspecto, de fato, a responsabilidade do patrocinador ela se dá e se encerra a partir do momento em que ele salda essas diferenças de preço entre ativos, né? E isso, acho que é importante também frisar, isso já estava previsto de alguma forma na própria Resolução 53, a 59 não inova sob esse aspecto. Agora, o importante é fazer essa desvinculação de responsabilidade de fato, até porque no plano instituído não há, na relação previdenciária, mais a figura daquele patrocinador. Como bem mencionado pelo Dr. Gazzoni, você vai ter o instituidor, que vai representar aquela massa de participantes e assistidos, e na impossibilidade de se apresentar alguma associação, alguma entidade de classe, né, algum ente que se qualifique à luz das normas e da lei na condição de instituidor, que se apresente como postulante a assumir a instituição daquele plano, excepcionalmente, esse instituidor pode ser até a própria entidade de previdência. No entanto, a partir daquele momento, quer dizer, criado o plano, transferidas as reservas, transferidos os respectivos recursos financeiros, e, por consequência, iniciando a vida
do plano instituído, não há mais que se falar em responsabilidade do patrocinador, né? Ela se encerra e se extingue com a consequente extinção do plano de origem, né? Que foi objeto da retirada de patrocínio, né? É claro que, aproveitando a oportunidade da pergunta, quando a gente olha muito essa questão da responsabilidade, isso traz um pouco elementos apresentados pela doutora Lígia, mas eu acho que se faz interessante a gente frisar um ponto. Todas as vezes que a gente fala em direito adquirido e direito acumulado, e se fala em responsabilidade, particularmente do patrocinador, o foco sempre recai em relação à renda vitalícia, né? E esse não é um objeto de menor importância, ao contrário, né? Extremamente caro sob todos os aspectos, né? Então, não se abre mão da renda vitalícia, entendendo a renda vitalícia como direito. Eu acho que se faz oportuno nessa nossa discussão lembrar que o sistema se permitiu, e aí não há nenhum problema nisso, mas há uma constatação, que o sistema se permitiu por uma imposição, até de natureza técnica, que esse direito, que é a renda vitalícia, que é um direito sob o aspecto do interesse do participante e do assistido, quase imaterial, né, uma vez intangível, mas foi permitido que ele fosse monetizado, até por uma necessidade técnica. Precisa ser calculado, de alguma forma, e até é calculado, independentemente dos processos de retirada de patrocínio, ele é calculado pelo menos uma vez ao ano por imposição legal. Isso se dá por meio das avaliações atuariais. Então, isso de alguma forma, foi transposto para o processo de retirada de patrocínio, de alguma forma houve a monetização da renda vitalícia. Acho que a partir desse momento, e mais uma vez, né, muito procurando ser o mais fiel possível, né, ao princípio que eu prezo, que é do equilíbrio das relações, cada vez que esses parâmetros eles são tratados, inclusive sob a ótica da responsabilidade, que é a origem da pergunta, né, que me foi formulada, eu sempre procuro compreender que o que se pretende é fazer uma lapidação, um ajuste fino no que diz respeito ao equilíbrio, né? A partir do momento em que, nesse momento, entendeu-se que o patrocinador, que sob a ótica da aplicação pura da Resolução 30, na qual um eventual superávit poderia ser destinado ao final, até ao patrocinador, caso caracterizado um excesso contributivo no âmbito de uma retirada. E aí cabe um parêntese, né? Em situações de planos superavitários, poderia, inclusive, estimular processos de retirada de patrocínio, fato que não concorre não converge com os interesses do sistema previdenciário. A possibilidade de rescisão contratual por meio de retirada de patrocínio é uma previsão legal, mas ele não é o fim. Se a finalidade fosse essa, melhor seria sequer implementar o plano de benefícios, né? Então, é claro que não é esse o objetivo. Então, você estimular uma retirada por conta do acesso facilitado que o patrocinador teria, além do desencargo em relação ao compromisso para com o plano, na minha opinião, foi uma compreensão madura, adequada por parte da representação dos patrocinadores na busca exatamente desse equilíbrio, né? Vamos lembrar que até hoje se discute essa questão trazida há muito tempo, e não é no âmbito da retirada de patrocínio, mas de acesso de recursos previdenciários por parte de patrocinadores, até hoje isso é arguído, em termos, inclusive, constitucionais, tendo em vista que a Lei 109 não prevê essa possibilidade. Vou além, né? Eventualmente, empresas que receberam recursos dessa natureza sequer têm um tratamento tributário previsto de como contabilizar, como tratar essa devolução de recursos, tendo em vista que eles se beneficiaram na origem da contribuição de incentivos fiscais. Então, percebam que cada vez que essas oportunidades surgem e a sociedade se move no sentido de adequar suas normas à sua realidade, o sistema ganha, né? Eu quero crer que, inclusive, sob a ótica da responsabilidade, o patrocinador ele não foi afetado, não houve ampliação da sua responsabilidade. O que houve foi uma demonstração de maturidade dessas representações para que o equilíbrio fosse, mais uma vez, tentado e buscado em benefício das partes, até para evitar o nível de judicialização que se tem em processos dessa natureza.
Excelente. Vamos passar então agora a terceira rodada de perguntas aos nossos queridos participantes. Queria fazer uma provocação para a nossa querida professora Lígia Avena, se me permite, nesse cenário previdenciário no qual a gente atravessa, principalmente a previdência privada, no contexto dos fundos de pensão, as fechadas, e a sua concorrência com as abertas, em relação à emenda 103, artigo 40, parágrafos 16 e 17, podendo concorrer com as abertas, mas as abertas ainda não têm a sua lei complementar para concorrer com as fechadas na municipalidade, né? Então, diante desse cenário, professora, e adoção aí dessa operação cada vez maior, a retirada de patrocínio, há alguém dizendo assim, mas é porque o objetivo final é que as empresas públicas de governo querem se privatizar, e porque querem se privatizar é um peso grande ser patrocinador de um fundo fechado para os seus servidores, trabalhadores públicos ali nas empresas públicas e, portanto, para ter maior volatilidade e maior aderência no mercado, melhor que não tenham mais patrocínio e sim instituição. Será que é isso mesmo? Essa retirada de patrocínio, no fundo, tem esse viés político de privatização das empresas, só que na realidade a gente sabe que a retirada não se aplica a elas, né? Essa retirada não se aplica às fechadas, mas já ouvi dizer em Congresso Nacional que o objetivo maior é isso: começar pelas não públicas, depois ir para as públicas na retirada das públicas também. Esse seria o objetivo. E qual a provocação? Sabemos desse esforço todo das entidades fechadas de se manter, quando, na realidade, o Herbert Andrade, da PEP, falou de um grande problema que temos em sede de, agora, final do ano passado, numa comissão com a Erika Cocai presidindo, ele falou da instabilidade normativa e a volatilidade interpretativa das normas previdenciárias no que se refere às fechadas, né? E de um decreto 11.543 de 2023, que vai angariar propostas para mudanças nesse contexto. E eu gosto muito da teoria portuguesa da árvore das causas. Será que a causa não seriam outros cenários que não a retirada? Seria, então, subsidiária a retirada? Vamos tentar atingir as causas de arrecadação de outra forma? E aí vou dar um exemplo da OCDE, alguns países nórdicos já estão adotando o modelo híbrido de patrocínio parcial, com gradações, e instituição ao mesmo tempo. E você tem a retirada parcial quando tem multipatrocínio, mas e por que não o patrocínio parcial, a depender da condição econômica do patrocinador? Até mesmo uma forma de transição, sair de patrocínio para instituição, para instituidor, por que não fazermos uma transição de um chamado patrocínio parcial, como tem alguns países já da OCDE, e outro é a criação de produtos. Estudei lá na Itália, pós-doutorado em Milão, e vi lá a previdência contratual associativa, daquela de consumo associativo dos participantes e assistidos, cujo valor dessa associação, desse consumo associativo, reverte em cashback para as contas individuais. Aumentaria a reserva matemática, tanto individual quanto do plano, e por que não? De repente pode ter até um aumento aí em 25% da contingência, da especial, vai ter até distribuição da reserva, né? Então, essas outras formas que deixariam a retirada de forma subsidiária, no meu entender, humildemente, poderiam acontecer. Então, diante desse contexto todo, que nós vemos no cenário previdenciário, será que seriam essas ou outras as formas de atingir a causa, professora, do que diretamente, sem transição efetiva, já retirada de patrocínio no fundo fechado? Bom, Marcelo, você traz aqui grandes reflexões para que a gente possa, eu diria, um outro podcast sobre isso. Eu vejo da seguinte forma: o nosso sistema de previdência complementar, ele deve sim se debruçar sobre várias alternativas que busque sempre dois tópicos fundamentais. Primeiro, a preservação do caráter previdenciário. Eu acho isso fundamental. Por mais que em muitas normas possamos nos aproximar de entidades abertas, sempre teremos o nosso caráter previdenciário
destacado. E isso não pode ser suprimido, nem retirado, nem reduzido. Esse é um ponto importante. E o segundo ponto é que qualquer alteração que se faça, ou alternativas, né, várias que se possa estudar, patrocínio parcial e tantos outros, que isso passe por uma segurança jurídica. Então, eu diria que a gente tem duas vertentes: a manutenção do caráter previdenciário e a segurança jurídica. Porque nós não somos instituições financeiras, né? Estamos falando aqui de entidades fechadas, sejam elas da administração pública ou não, mas sempre entidades com caráter privado. E certamente, se a gente toma uma medida mais para o lado de produto financeiro, certamente outros farão melhor do que nós, que tem ali outra estrutura, outra natureza, outra proposta. Então, dito isso, e eu acho que esses são requisitos, né, de premissas para qualquer avaliação nova que se faça, eu não vejo essa questão como politicamente se buscar depois afetar patrocinadores da administração pública. A Previdência Complementar Fechada tem um caráter muito presente de ser, ainda instrumentos de recursos humanos das suas empresas patrocinadoras. E isso não foi subtraído, né? Quer dizer, então, esse é um ponto importante e, portanto, eu vejo que nem haveria possibilidade, porque existem entidades associativas acompanhando, entidades sindicais fortes, sobretudo naquelas vinculadas a patrocinadores da administração pública, entidades também vinculadas à Lei Complementar 108. Então, o que eu vejo é isso, é que o que pode ser incentivado, e aí sim, e me parece que nesse ponto os órgãos de supervisão, de fiscalização sempre foram nesse sentido, é buscar tanto quanto possível que a retirada de patrocínio, embora um direito contratual e legal do patrocinador, seja a última porta ali a ser batida, né? Então, que se busque verificar outras alternativas. Última raça. Exatamente, passando por migração de planos, passando por fusão de planos, incorporação de planos. Então, talvez essa resolução CNPC 59, como bem disse o José Roberto, não vai impedir nem coibir essas retiradas, mas talvez possa incentivar uma maior reflexão do patrocinador, que passa a ter uma onerosidade maior nesse processo, para verificar, será que nós esgotamos todas as medidas necessárias efetivamente, né, antes de bater na última porta, que é a retirada de patrocínio? Então, essa é uma reflexão importante e que me parece que é incentivada também por essa norma, que tem um foco de proteção aos participantes assistidos. E eu gostaria de complementar esse raciocínio, e é interessante, depois eu gostaria até de conversar com você sobre essas experiências internacionais, em outro fórum, Sim, claro, sim, mas sim, com teria certeza. muito prazer de conhecer melhor essas outras alternativas, são sempre interessantes. Agora mesmo, eu vim de Portugal agora e vi o quanto eles têm uma curiosidade enorme de conhecer a nossa Previdência Complementar mais a fundo, e o quanto nós temos muito que trazer, de levar de experiências, já que a nossa Previdência Complementar é bem madura no Brasil, né? Podemos convidar o professor Michele Squelli, ele fala até português e italiano, sobre a previdência contratual, associativa, de consumo, com cashback, enfim, para ser adotada em fundos fechados, enfim. Seria excelente. Incentivo ao aumento das reservas individuais. Perfeito. E, por fim, eu falei aqui de segurança jurídica, de manutenção do caráter previdenciário,
E eu gostaria de também destacar uma outra vertente fundamental nesse processo de retirada de patrocínio, como em outros, né? Mas na retirada isso passa a ser ainda mais vital, já que é o processo, a operação mais sensível que nós temos no plano, que é exatamente o princípio da transparência. O princípio da transparência que é fundamental, previsto na Constituição Federal, previsto na Lei 109, previsto na Resolução CNPC 32, e que nesse processo de retirada tem que ser bastante cuidado, né? Em todos os momentos, pela entidade, pelo patrocinador, sobretudo pela entidade, em relação a participantes assistidos, fazendo com que os participantes assistidos possam acompanhar, para e passo, todas essas medidas que estão sendo feitas, as etapas até a retirada efetiva do patrocínio. Então, seriam essas considerações, de forma geral, que eu gostaria de trazer aqui, que são princípios e conceitos que me parecem bastante caros para a nossa previdência complementar. Muito obrigado, professora Lígia Avena, excelente, sempre muito bom ouvi-la, como também o professor Gazzoni, professor José Roberto. Professor Gazzoni, vamos falar acerca do fundo de previdencial em relação à longevidade, da proteção à longevidade, no aspecto da viabilidade. Quando ele não tem viabilidade atuarial ou deixa de ter, mas mesmo assim o patrocinador retirante ele pode aportar para garantir a viabilidade, está previsto, mas se ele não tem viabilidade atuarial na análise pela Previc ou deixa de ter, os recursos vão para as contas individuais dos inscritos no plano instituidor. Em outra parte, se ele apresentar um excesso em pelo menos 3 exercícios consecutivos, o excedente deve ficar creditado na conta individual dos participantes e assistidos. Está lá nos parágrafos 5º e 6º do artigo 11 da Resolução 59. Salvo engano da minha parte, uma leitura muito rápida, teria um contrassenso aí? Como é que ele vai ter excesso se ele já foi retirado do fundo e passou para as contas individuais? Poderia explicar isso melhor para os nossos ouvintes, por favor? Claro. Obrigado pela pergunta, doutor Marcelo. Para lhe responder e para que os nossos ouvintes possam entender melhor, me deixe falar um pouquinho sobre como é que funciona esse fundo previdencial. Eu acho que é importante para depois entender o mecanismo dele. Então, para mim, o Fundo Previdencial de Proteção Previdenciária, ele é a cereja do bolo dessa norma. Sem sombra de dúvida, na minha visão, ele é a grande inovação. Ou seja, para os planos de origem, que são estruturados com rendas vitalícias, quando da retirada, é obrigatória a criação desse Fundo Previdencial de Proteção da Longevidade naquele plano instituído que nós já comentamos anteriormente. E qual é o objetivo dele? Prover recursos na longevidade, quer do participante quando ele se aposenta, ou na continuidade da aposentadoria do assistido que é transferido para esse plano. Lembrando que nós já falamos antes aqui, que agora os benefícios no plano instituído não são mais vitalícios. Não são mais vitalícios, podendo ser estruturados atuarialmente, mas eles são estruturados de forma a estarem permanentemente vinculados às suas contas individuais, ou seja, é um plano CD. E, naturalmente, conforme venha a ser definido no regulamento desse novo plano. Então, quando os participantes ingressam nesse plano via transferência obrigatória na data efetiva da retirada, eles vão ter os seus benefícios recalculados em função desse novo saldo individual que teve como origem aquela reserva matemática final individual do plano de origem. E vai observar, naturalmente, a modalidade descrita no regulamento desses benefícios possíveis. Em face disso, os recursos alocados nesse fundo previdencial, eles terão prioritariamente e apenas para os participantes assistidos que permanecerem no plano. É importante isso. Após as opções que lhes são oferecidas, nós comentamos antes, a finalidade de prover um benefício quando da extinção do saldo individual. Então, no plano de CD, a gente sabe que o saldo pode se extinguir. E aí é que entra o mecanismo do fundo previdencial.
Doutor Marcelo e os demais colegas, com certeza, sabem que nós nos inspiramos muito naquilo que nós estruturamos lá em 2012 na Previdência Pública, quando foi estruturado para os servidores. Então, esse fundo previdencial ele tem esta finalidade, ou seja, extinguir o saldo. E aí vem as suas perguntas importantíssimas. Veja só, quando se fala de 3 anos de excesso, buscou-se olhar o que tem hoje previsto da norma de destinação e utilização do superávit. Aliás, de manhã discutimos isso, porque nós temos um decreto que fala que nós temos que rever as normas da Resolução 30, que trata exatamente desse sentido. E nós achamos assim bastante preocupante que, de novo, até agora nós não conseguimos discutir, esse decreto acaba a sua validade agora em junho, até agora os grupos foram criados, mas não debatemos esse assunto ainda. Se efetivamente esse excesso tem que ser realmente destinado, ou se ele tem que ser mais estressado ainda, porque a longevidade está em alta, apesar da pandemia que nós passamos. O senhor está correto? O senhor está correto? Então, nós atuários ficamos muito preocupados com as destinações superáveis, assim como nós nos preocupamos com a postergação dos equacionamentos de déficits, fazendo uma transferência intergeracional do que é um déficit da geração atual para uma geração futura. Então, é o equilíbrio, isso que tem sido falado pelo doutor Zé Roberto, pela Lígia, o equilíbrio é que tem que ser buscado sempre nas relações entre as partes, tá? Então, voltando aqui, para alimentar esse fundo, vamos voltar na origem. Estão previstas algumas destinações, como disse a doutora Lígia, realmente onerando o patrocinador, é verdade, mas assim, primeiro, os valores da reserva de contingência, da reserva especial e dos fundos previdenciais, como eu disse antes, eles serão, quando existentes, integralmente vertido para esse fundo de proteção. Não vai para o saldo de conta como vai hoje. Vai para o fundo de proteção. E a diferença positiva de reserva, essa é uma grande novidade no cálculo atuarial. A diferença de reservas vai ser calculada considerando a tábua biométrica atual e a mesma tábua agora com uma escala geracional, com certeza com longevidade maior, e essa diferença de reservas também tem que ser creditada no fundo previdencial. Pode acontecer, doutor Marcelo, que esse montante destinado para o fundo previdencial realmente não seja suficiente para manter toda a longevidade. É por isso que esse fundo previdencial, passados até 90 dias depois de exercida aquelas opções, ele tem que ser recalculado atuarialmente, para ver em que medida ele vai suportar a longevidade dos participantes assistidos. Então, não necessariamente ele vai cobrir, como já dito aqui anteriormente, o total do valor daquela renda que ele vai iniciar percebendo no plano instituído. Mas, de alguma forma, ele vai servir, sim, para amenizar, e isso a doutora Lígia colocou, uma forma de tentar ser mais equilibrado, mais justo a longevidade, para proteger a longevidade do participante do assistido. Então, lembrando apenas que esse fundo previdencial, ele é um BDzinho, ele tem caráter mutualista e solidário, Sim, mas apenas solidário. entre os participantes assistidos, Sim. doutor Sim, Marcelo. temos a solidariedade nele, até porque se por um acaso é possível, né, que o benefício seja menor do que o recebido até a data da extinção do saldo da conta, desde que previsto no regulamento do plano instituído, dado Isso. esse caráter, né, além de atuarial, mutualista, né, professor? Perfeitamente, perfeitamente. Então, é muito importante essa estruturação. Há que se entender que nós estamos dentro de um plano de CD com um benefício de risco. Esse fundo previdencial é um benefício de risco permitido pela legislação brasileira, pela Lei 109, é permitido que a gente trabalhe dessa forma, a resolução que trata desse assunto. Agora, a gente espera também, isso a doutora Lígia já comentou, que a resolução 23, que é da Previc, que ainda não tratou desses assuntos, vem agora operacionalmente dar mais detalhes para que a gente também tenha segurança, apesar de achar que a resolução 59 desceu a níveis quase que operacionais para não deixar espaço para interpretações indevidas. Então, acho que era isso, doutor Marcelo. Não sei se eu consegui Excelente, responder. não, tá excelente. Vamos encaminhando para o fim, depois das considerações finais, passar a finalizar a terceira rodada de perguntas com o professor José Roberto. E tem uma questão de mera ordem técnica dentro da resolução 59, professor. E mesmo falando aí da questão de aperfeiçoamento de mecanismos de direito adquirido, a gente já falou sobre isso, sobre a questão acumulada, os processos de retirada de patrocínio. Eu queria ouvir do senhor, o senhor que já fez parte da Previc,
Se por um acaso uma entidade classista de caráter profissional, classista, setorial, não se aperfeiçoar no contexto de criar efetivamente essa instituidora, digamos assim, quando passar do processo de patrocínio para a instituidora e não houver ali uma pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial, se ela não puder instituir, ficará autorizado que as entidades, e aí eu presumo, né, como está na norma, está em abstrato fechadas, e só posso crer isso, vão assumir a qualidade de instituidor. É isso mesmo? Será que isso não seria uma afetação, artigo 31, incisos 1º e 2º da Lei Complementar 108? E digo por quê? Porque enquanto instituidor é de entidades de classe, enquanto patrocinador de empresas empregadoras de trabalhadores. Puxa, mas aí a própria entidade em si se retira como patrocinador e vai assumir o caráter de instituidor se uma entidade de classe setorial não assim o fizer. Procure esclarecer, isso me causou um pouco de dúvida. Se puder esclarecer para os ouvintes, agradeço. Não, perfeitamente. Obrigado pela pergunta, Dr. Marcelo. Já foi muito bem tratado pelo Dr. Gazzoni, que a norma ela foi fruto desse esforço coletivo e ela sempre procurou trazer elementos que pudessem, no mais das vezes, consolidar questões que já estavam postas, sempre em respeito a disposições legais, principalmente, e também normativas em paralelo. E sobre esse aspecto, esse ponto trazido, ele não é diferente. Percebam que a possibilidade trazida pela Resolução 59 é em caráter de absoluta excepcionalidade. Mas essa excepcionalidade, eu acho que é importante também destacar, dada a sua preocupação e que eu compreendo, mas essa excepcionalidade ela já existe hoje quando a entidade ela pode se apresentar na condição de instituidora dos chamados planos família. Então, o arcabouço legal normativo hoje já admite essa excepcionalidade para uma situação. O que está se fazendo aqui é no esforço, mais uma vez, né, do equilíbrio das relações e da viabilidade, né, de um plano que possa manter a relação previdenciária, que é o que há de mais caro nesse processo como um todo. Né? Melhor do que extinguir a relação previdenciária é você mantê-la, ainda que numa condição, de certa forma, precária. Né? Um plano que não é mais um plano BD, por exemplo, passa a ser um plano CD, uma renda que não é mais vitalícia, é por prazo indeterminado, mas não importa, ainda é melhor que você tenha essas condições do que simplesmente você encerrar a relação previdenciária. Me parece que esse foi o espírito do esforço da construção da norma. E, da mesma forma, isso exigiu excepcionalidades. Né? Por exemplo, algumas das condições previstas também em norma, para que uma instituição possa se apresentar e postular a condição de instituidora, elas foram superadas, como tempo de existência, número mínimo de associados. Essa questão da entidade se apresentar eventualmente na ausência de outra entidade, né, outra instituição, como instituidora, é no âmbito da excepcionalidade, cuja figura já existe hoje, no caso dos planos família. Né? Então, eu prefiro entender que não há inovação, que há hoje é uma excepcionalidade de um cenário já aplicado, várias entidades, na realidade, todas as entidades que hoje possuem planos família, e não é um número pequeno, quase um terço das entidades hoje possuem planos família, as entidades são as próprias instituidoras. Né? Então, me parece que essa preocupação, que é compreensível, ela estaria de alguma forma contornada até pelo uso e costume. Eu só gostaria de, em face do uso e costume e pela natureza da pergunta e pela oportunidade, lembrar assim, ó, toda vez que eu falo que a sociedade é dinâmica e precisa, de alguma forma, haver esse esforço de adequação das normas a essa realidade, isso acontece em tudo na vida, não é só em previdência, por óbvio. Mas o nosso meio, ele é um meio que ele apresenta uma certa dificuldade de acompanhar o mesmo timing de evolução. Né? Eu digo assim, os comportamentos da sociedade evoluem, né? As relações mudam, e as normas elas vêm a reboque normalmente, né? Elas vêm atrasado, né? Ao ponto de serem pouco exploradas, por incrível que pareça, porque elas chegam tão tarde que às vezes elas não são muito exploradas. Por exemplo,
algumas questões que foram aqui trazidas como referências, inclusive internacionais, e que eu concordo com a doutora Lígia, muito interessante a gente ter a oportunidade de conhecer mais a fundo, mas eu posso te adiantar que alguns desses mecanismos já são utilizados hoje, né? Guardadas certamente as diferenças. Mas, por exemplo, a figura do cashback, são inúmeras entidades que têm convênio, já tem 3, 4 anos, que elas possuem convênios, exatamente com uma série de empresas que, quando ocorre o consumo, uma parcela daquele valor consumido, ele retorna para a conta previdenciária sob a forma de cashback. O problema é que o nosso sistema não guardou essa inteligência para o seu consumo próprio. E aí, quando fala em concorrência, ele está olhando o varejo, a previdência aberta, que é um absurdo, né? Deveria, para fins de concorrência, aperfeiçoar o que já tem, né? A figura da empresa como instituidora, isso já existe há bastante tempo. Os planos setoriais permitem isso. A empresa ela participa como uma espécie de instituidor setorial, afiliado setorial, não é mais como patrocinador, né? Esse encargo previdenciário, de você entender que o plano fechado ele é pior do que o aberto, porque você tem que contribuir todo mês, você é patrocinador, isso é um equívoco. Onde está escrito que você tem que ter contribuição mensal? Em lugar nenhum. Quem estabelece a frequência de contribuição é o plano de custeio. Isso nem é aprovado pela Previc. Ou seja, as nossas entidades elas não usam, em geral, tudo aquilo que as normas já estabelecem e permitem, né? E por esse motivo, eu entendo que quando a gente carece de normas para acompanhar o nosso dinamismo, a gente precisaria, talvez, antes, conhecer com maior profundidade o que já existe, para evitar ficar replicando normas, gerando um volume absurdo, né, de regulamentações que, por vezes, mais atrapalha do que ajuda, né? Por esse motivo que eu acho que o sistema, quando tem a oportunidade de fazer esse esforço aqui trazido, né, de otimizar, consolidar, a Resolução 59, acho que ela vem trazer mais equilíbrio para as relações. Não inova, porque o que ela traz, em muitos aspectos, já existe, mas traz um frescor, no sentido de atualizar para os operadores do sistema a possibilidade de fazer mais com o que já existe. Eu acho que isso é muito positivo e deveria ser aplicado para outros processos, não somente para retirar de patrocínio. Excelente, obrigado. É só estamos já no limite, fui avisado, é só um detalhe muito rápido. A necessidade de ter uma normatização da previdência contratual associativa não é só pelo consumo, porque lá na Itália, por exemplo, a norma diz o que pode ser até doado pelo patrão acerca de uma associação de trabalhadores que não seja previdência, aposentadoria e pensão. Pode ser um óculos, pode ser uma viagem, pode ser algum tratamento, enfim, e isso precisa estar normatizado para não virar salário indireto. Por isso, dessa necessidade de nós estudarmos um pouco nesse sentido. Mas agradeço a participação de todos vocês, uma honra muito grande ter aqui esse bate-papo com todos. Espero que possamos ter esclarecido aos ouvintes do IPCOM, do nosso podcast, acerca desse instituto que é tão controverso, mas importante, a retirada de patrocínio dos fundos de pensão. Obrigado, professora Lígia Vena, obrigado, professor Gazzoni, professor João Roberto, para participação brilhante de todos vocês. Tenho certeza que o público gostou bastante. E fiquem com Deus. Até o próximo evento desse nosso podcast, o IPCOM, ok? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite. Abraço. Obrigado, até a próxima.